Paz em Jesus seja contigo, Deus abençoe você, sua família. É o meu desejo que você esteja bem, principalmente porque nós estamos chegando ao final de mais um ano, agora deste ano de 2019, que está findando. Hoje estaremos estudando a 13ª lição, que é a última lição da revista que encerra o ano de 2019, este quarto trimestre. Mas antes de nós finalizarmos aqui a revista, com a lição de número 13, eu quero aqui lembrar para você a nova revista. Se você não ainda adquiriu, compre a sua revista e já comece a lê-la, a estudá-la. Por quê? Porque são assuntos que, são muito bons de serem conversados, ensinados, discutidos na escola bíblica dominical, porque nós vivemos tempos onde é muito conhecimento, nós temos acesso aí a muito conhecimento, coisas boas, coisas ruins, pensamentos que colaboram com o nosso crescimento, a nossa maturidade enquanto cristão, e muitos pensamentos que também tentam desconstruir, tentam desfazer a nossa base enquanto servo de Deus, que cremos na Bíblia como livro que nos sustenta, que nos alimenta, que nos direciona, que nos amadurece, ao passo que nós vamos lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, e nós vamos crescendo como pai, como mãe, como filho, como filha, como idoso, que é o que nós vamos falar um pouquinho hoje na lição de número 13, como trabalhador, como estudante, como pessoa que participa de uma sociedade, de uma comunidade, de uma nação. A Bíblia faz isso conosco. A Bíblia tem tudo. A Bíblia tem tudo. Qualquer assunto que você... Wi-Fi, Bluetooth, tecnologias extremamente atuais, a Bíblia já fazia referência, já apontava para situações que nós vivemos hoje. Então a Bíblia tem tudo. A Bíblia tem drama, tem suspense, tem histórias policiais, a Bíblia tem guerra, mas a Bíblia tem momentos maravilhosos entre família. A Bíblia é um livro riquíssimo, não é à toa que é o livro mais vendido, mais publicado, mais editado no sentido de traduções, bíblias de estudo, a Bíblia. Por mais que alguns tentem desconstruí-la, mas a cada dia o ser humano, a pessoa humana, o indivíduo, ele vai percebendo que a Bíblia expõe, mostra para nós verdades que fora disso não há o que fazer. Não tem como fugir da verdade da Bíblia, porque a Bíblia foi um livro inspirado, foi escrito a partir de pessoas inspiradas pelo Espírito Santo. Inspirado, depois a gente comenta sobre isso. Mas a inspiração de Deus na mente humana fez com que esses livros que compõem a Bíblia fossem escritos, registrados esses momentos, para que nós hoje tivéssemos uma base. Para quando nós passássemos algum problema, alguma situação estranha, a gente recorresse à Bíblia. E a Bíblia já falava disso há 4, há 3, há 2, há 1000 anos atrás. A partir das situações que pessoas, heróis e heroínas, como a Bíblia aponta, estão lá suas histórias registradas. E nós estaremos aí iniciando mais esta revista, que vai falar aí da raça humana, da criação, da origem, da queda, da redenção. Essa próxima revista, nada menos do que uma maravilhosa revista aí para nós continuarmos estudando a partir da Escola Bíblica Dominical. Parabenizo aí a CPAD, nas pessoas que lá trabalham, porque esta aqui e a próxima que estará sendo ministrada no outro domingo, a primeira lição, estão maravilhosas. A estrutura da revista tá 10, tá 1000. Aqui hoje, finalizando esta aqui,
que eu tenho dito desde o princípio. A intenção do nosso irmão foi falar diretamente com as lideranças das nossas igrejas. Diretamente. E indiretamente mostrar para a igreja, para nós que compomos a igreja, que Deus não tolera algumas coisas que podem partir dos nossos líderes, seja eu, seja você, em algum momento desempenhando uma função de liderança dentro da igreja. Então toda esta revista aqui vem falando para os líderes e para aqueles que momentaneamente, durante um ano, 6 meses, exercem um cargo de liderança. Esta revista vem falando assim, olha, cuidado, hein? Não pense que você pode fazer tudo que vem à sua cabeça porque agora você é líder. Porque neste momento você está desempenhando um papel de liderança. Não, não é assim que funciona. Deus quer que você lidere, que você ajude a igreja, contribua, auxilie a igreja, mas o Senhor da igreja é o Deus eterno, não é você e não sou eu. Então esta revista vem puxando a orelha aqui em todas as lições de você e de mim, que em algum momento exerce ou exercerá a função de liderança, seja em qual área que seja o departamento que seja, tá bom? Então, finalizando aqui esta revista, Governo Divino em Mãos Humanas, né, baseada aí nos livros de 1º e 2º Samuel, hoje, a última lição, a 13ª lição, que estará sendo ministrada aí na sua igreja, no dia 29 de dezembro, agora, deste ano que está findando, né? Lição de número 13, a velhice de Davi. Falamos muito aí sobre Saul, Samuel e Davi, finalizando hoje com os últimos dias aí do grande, do maravilhoso, do poderoso, da referência que foi, e será o rei Davi dentro do texto bíblico, em especial para a nação de Israel. Aqui o título é A Velhice de Davi, né? Próximo domingo aí na tua igreja, e você certamente já estará estudando, percebendo aí para chegar lá já afiado para conversar, sugerir na sala de aula lá com o teu professor, interagir com os alunos ali em sala de aula nesta última lição deste ano. Texto áureo aqui está em 2 Samuel, capítulo 23, versículo 5, que diz assim: ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo estabeleceu comigo um concerto eterno, que em tudo será ordenado e guardado, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer estão nele, apesar de que ainda não faz brotar. Então, palavras de Davi aqui, próximo aí da sua morte, ele já na sua idade avançada. Verdade prática, o nosso irmão dá um resumido aí em toda a lição nesta frase aqui, verdade prática. A verdadeira essência da vida não consiste em viver muito ou pouco, mas sim em viver cada momento com Deus e para Deus. É claro que a gente vai falar sobre esse viver com Deus e para Deus, mas nós nunca podemos esquecer que nós temos família, temos responsabilidades, precisamos estudar, a cada dia atualizar o nosso conhecimento, fazer cursos, buscar novos caminhos, profissionalmente falando, academicamente falando, intelectualmente falando, de uma forma que eu, como pai, como cidadão, como filho, como profissional, como estudante, como um líder que influencia na minha igreja, que exerce um cargo de liderança, eu preciso viver neste mundo aqui. Então eu tenho que viver para Deus, com Deus, sim, mas eu tenho pessoas em minha volta que precisam em algum momento da minha atenção, e eu tenho que, em Deus, tratá-las como se eu fosse aquele que representa, entre aspas, porque nós somos representantes de Deus na terra, como igreja, mas nós temos que viver como pessoas humanas também aqui. Nós não somos anjos, né? Aqui a leitura bíblica em classe está em 2 Samuel, capítulo 23, dos versículos 1 a 7. Você deu uma lida aí, né, como sempre, para a gente ganhar um pouquinho mais de tempo aí.
Mas é muito interessante que as últimas palavras de Davi, né? A leitura bíblica em classe vai mostrar para nós aí, próximo da morte, Davi já estava enxergando que os dias dele estariam acabando, findando, e ele aqui faz um registro aqui neste momento, 2 Samuel 23, versículos do 1 ao 7. Aqui na introdução, não há nada de pejorativo na palavra velhice. Ela não fala apenas de idade avançada, mas também de maturidade e experiência. Por isso, o hebraico seibar a define como cabelos grisalhos, quando eu estou com o cabelo que pelo menos do lado são bem brancos. Então, eu já estou neste momento aí da velhice, né? Da idade avançada. Define como cabelos grisalhos, cabeça encanecida. Então, assim, quando a gente chama, se alguém me chamar de velho, você é velho, a minha filha, ela não fala isso, mas se a minha filha chegar para mim e falar, poxa pai, você está velho, eu vou olhar nos olhos dela, como já disse para muita gente que fez essa referência, você está ficando velho, eu falo, poxa, que legal. Inclusive eu completei 47 anos agora, domingo passado, isso. E eu sou muito feliz por isso, porque muitos amigos da minha infância, da minha adolescência, da minha juventude, já morreram. E eu estou aqui. Graças a Deus, porque eu estou ficando velho. Por quê? Porque eu estou vivo. Seja um momento bom, ruim, lutas e lutas que passamos, mas eu estou vivo. Eu estou aqui para alguém poder me chamar de velho. Isso é legal. Isso é bom. E nós vamos ver que isso é valorizado pela Bíblia. Nas Escrituras, a velhice é vista como fonte de bênçãos. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor. Então a árvore, né? Você sabe que dentro da árvore, a maioria das árvores tem aquela seiva, é como se fosse o sangue, né? Que corre ali nas veias da árvore, a seiva dela, quando machuca a árvore, geralmente sai aquele líquido. Então aqui o texto bíblico vai fazer essa referência, essa figura de linguagem para com a velhice. Olha, na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva, ou seja, cheios de vida. Nós somos, eu que já estou chegando na minha velhice, né? Estou jovem ainda, um jovem senhor, mas eu desejo chegar lá. Então ainda darão frutos, serão cheios de seiva e de verdor. A velhice pode ser boa ou ruim. Isso dependerá da forma como vivemos cada fase de nossa vida. É claro que tem pessoas que, assim, vivem uma vida complicada, não aceitam melhorar, não aceitam conselho, não percebem que a maturidade, ela tenta nos alcançar. As experiências que nós passamos na vida são caminhos e formas com que a vida tenta dizer para nós, esse negócio aí que você fez não foi legal. Olha, você tratou a sua família assim, então aprenda com o seu erro, não foi bom. Por isso que a sua família dividiu, separou. Então eu tenho que aprender com este erro que eu cometi ou alguém que está do meu lado cometeu. Então eu tenho que amadurecer com as experiências que eu vou vivendo, que eu vou passando. E eu preciso ir melhorando, porque se eu não melhorar como pessoa, tem muita gente que fala assim, nasci assim, vou morrer assim, que se quiser me suporte. Isso é uma pessoa mais assim, mais imbecil que pode haver sobre a face da terra, porque é de uma ignorância tamanha esta frase, que se a pessoa perceber o que ela está dizendo, ela vai baixar a cabeça dela e vai dizer assim, poxa, deixa eu me esconder, que eu falei o maior absurdo que eu poderia falar na minha vida, saiu dos meus lábios, eu nasci assim, vou morrer assim. Não, você nasceu uma pessoa, mas as experiências, as coisas que você passou, fizeram você ficar com o teu coração duro, frustrações, amarguras, muita coisa ruim está guardada no teu coração, mas eu preciso dar uma oportunidade para a vida, para ela me ensinar a eu melhorar como pessoa.
aí eu vou melhorar como pai, como marido, como esposa, como mãe, como filho, como um habitante desta terra, deste mundo aqui, né? Então, a velhice, ela aponta para isso. Calma, você precisa melhorar, porque se tudo que você já passou não contribuiu com a sua mudança de comportamento, a sua mudança de atitude, essa agressividade, essa maltratar as pessoas, xingar, querer bater. Poxa, você viveu tudo isso, até hoje não aprendeu? E aí? Vai ficar sozinho o restante da vida? Vai morrer num quarto sozinho, largado? Porque não é que as pessoas não amam você e a mim, é porque elas não conseguem me ajudar, porque eu não aceito ser ajudado. Aí as pessoas são obrigadas a se afastarem de mim e de você, se nós não aprendermos que a gente precisa melhorar como pessoa. É complicadíssimo, mas se eu quiser, Deus me ajuda, o Espírito de Deus habita em mim. As pessoas querem me ajudar, mas eu preciso ser ajudado. Esquece. Passado, passou já está dizendo passado, já ficou para trás. Vamos viver hoje e melhorar hoje para amanhã ser melhor, né? Primeiro tópico, uma visão geral sobre a velhice. Primeiro subtópico, concepções antigas e modernas. Há 2.500 anos, o filósofo egípcio Ptah-hotep descreveu a velhice como o maior infortúnio que pode atingir o ser humano. Então ele enxergou que a velhice é uma coisa muito ruim, a pior coisa que pode acontecer com a pessoa, né? Esse filósofo aqui, egípcio, há 2.500 anos atrás. O poeta inglês William Shakespeare, que é muito citado aí em livros, né? Quem está estudando, ensino médio, faculdade, principalmente quem vai para a área de letras, seja letras português, inglês, seja quais forem, sempre vai citar aí por literatura, né? Ele deixou muita coisa legal registrada. Mas na visão de William Shakespeare, não via a velhice com bons olhos. Antes relatou que os anos crepusculares trazem uma segunda infância e simples esquecimentos. Ou seja, existem pessoas que são acometidas por algumas doenças, né? Então, quando chega na velhice, tem um Alzheimer que faz a pessoa esquecer das coisas, às vezes olha para o filho, não lembra do nome. Então, são consequências da velhice. Então, pode acontecer isso comigo, mas pode nunca acontecer. Eu posso morrer lúcido, sabendo de tudo, mas pode acontecer de daqui a 10, 15 anos eu ser acometido por alguma enfermidade. No caso de William Shakespeare, ele começou a enxergar a velhice como uma coisa ruim. Por quê? Sofre, eu preciso de ajuda, eu não dou conta de tomar banho sozinho, meus filhos têm que me ajudar, aquela coisa humilhante. Então ele enxergava dessa forma aqui. O tom da concepção moderna sobre a velhice é desgastante ao afirmar que os velhos são ressentidos com os jovens, pois são pessoas cansadas, fora de moda e severas. Então o pensamento moderno vem trazendo esse desgaste para este momento que o ser humano vive, que é a sua velhice, né? Achando e colocando na cabeça das pessoas, em alguns momentos, a mídia, alguns canais de mídias que estão aí na internet, pensamentos que são divulgados, filósofos, pessoas que se dedicam a isso, dizendo: o velho tem ciúme do jovem e o jovem não está nem aí para o velho. Então, esses pensamentos que começam a circular nas redes começam a criar raiz em algumas cabeças, e as pessoas de fato começam a enxergar que o velho não gosta do jovem e o jovem não gosta do velho. Então isso não é legal, esse tipo de pensamento, ou pessoas que querem divulgar, estão divulgando essa concepção da velhice em relação à juventude e a juventude em relação à velhice. Entretanto, o respeito por cada fase da vida é ordenado por Deus. Ninguém pode desprezar o outro por ser adolescente, jovem ou idoso. No contexto bíblico, o velho
o idoso tem valor, o jovem tem valor, o adolescente tem valor, a criança tem valor. Para o contexto bíblico, não há essa separação. O jovem é mais valorizado, o idoso é mais... Não, todos têm o seu valor. Por quê? Porque cada uma dessas fases da vida envolvem experiências, momentos, contextos, envolvem situações que na minha juventude vai ser legal para mim, mas na minha velhice também vai ser bom eu passar por aquilo, porque eu já vivi toda uma vida, então eu posso aconselhar. Então, para o contexto bíblico, esse negócio de jovem não gostar de velho, não. Todos têm o mesmo peso para o contexto bíblico. Não há essa separação. Segundo subtópico, concepção bíblica. O que é que a Bíblia pensa sobre isso? A Bíblia descreve a velhice como algo natural e dadivoso. Ou seja, quem chega na velhice, maravilhoso, parabéns. Por quê? Porque você poderia ter morrido quando você era adolescente, você não estaria mais aqui, não teria vivido tudo isso que você viveu. Mas eu passei muitos momentos tristes. Mas eu posso transformar este momento triste em uma experiência hoje como velho, como idoso, como alguém de mais idade, em uma coisa legal. Como? Eu posso chegar para o meu filho, para o meu neto e dizer assim, eu não tenho netos ainda, tenho filhos, mas eu posso dizer para o meu filho, você que tem neto, chegar para o seu neto e falar, olha, deixa o vovô contar uma coisa para você, deixa o papai, a mamãe, a vovó contar uma coisa para você. Eu já passei uma situação semelhante a essa. E infelizmente naquele momento eu não tinha ninguém para me ajudar com o conselho. E eu, se você deixar, eu quero te ajudar com a experiência que eu já tenho. Então hoje o velho, o idoso pode compartilhar com as gerações mais jovens a sua experiência e o seu conhecimento. Mas esse idoso, essa idosa, precisa ter alcançado essa maturidade de respeitar as fases que as pessoas da família, do seu contexto de vida estão passando. Eu não posso chegar lá com arrogância e dizer, olha, eu sei de tudo e você não sabe de nada. Enfim, eu idoso, eu mais velho, eu tenho que respeitar a maturidade que aquela criança, aquele adolescente, aquele jovem tem, a fase que ele... Por quê? Porque eu já passei, então eu tenho que me enxergar nele. E naquele momento que eu passei pela mesma situação, eu não era essa pessoa que está aqui. Eu fiz a mesma besteira que eles estão fazendo. Então eu posso aproveitar isso para o bem, mas eu tenho que saber como chegar nesses jovens, nesses adolescentes, para que eles me ouçam e me respeitem, né? A Bíblia descreve a velhice como algo natural e dadivoso. O homem que mais viveu na terra foi Matusalém, né? Que chegando aí à idade de 969 anos, está lá em Gênesis capítulo 5, versículo 27, 969 anos. Lembre-se que ainda estava no princípio, tinha acabado de acontecer o pecado, né, por assim dizer, e as coisas ainda, os males ainda não eram tantos quanto estão atuando hoje, as doenças, enfim, tudo isso, câncer, AIDS, ebola, toda essa coisa ruim aí que aflige a humanidade hoje, é tudo consequência do pecado. Então, lá nos dias de Matusalém, ainda não existiam tantas coisas ruins como existem hoje, né? Era uma coisa mais tranquilas, alimentação, não tinha refrigerante, não tinha, né, tanta cachaça, cigarro, esse monte de porcaria aí que o ser humano joga para dentro de si e vai só provocando doença. Matusalém viveu 969 anos. A Bíblia relata 2 homens de idade avançada que não foram atingidos pelos sintomas e problemas na velhice. Qual foi o primeiro? Moisés. Lá em Deuteronômio, capítulo 34, versículo 7, é dito que seus olhos nunca escureceram, nem ele perdeu o vigor. Ou seja, Moisés chegou ao final dos seus dias, um velhinho, durinho, forte, não tinha problema de vista, né, como eu, que já preciso usar óculos, tem muito tempo, e ele continuava cheio de vigor. Então,
Existem pessoas que tiveram problemas de saúde que a Bíblia registra, que é o caso de Isaac e alguns outros, né? Mas tem os casos de Moisés, que chegou ao final dos seus dias enxergando tudo direitinho, lúcido e forte, né? Em seguida, fala também sobre Caleb, que com a idade de 84 anos falou a Josué que Deus lhe tinha conservado até ali e ele ainda viria a conquistar as terras que lhe foram destinadas. Josué capítulo 14, 10 ao 14. Então, Caleb aqui com 84 anos, forte, foi para a guerra, foi tomar a herança que Deus havia prometido a ele, que eram as terras lá em Canaã. Aqui no segundo tópico, problemas na velhice de Davi. Primeiro subtópico, a velhice de Davi. Por causa dos grandes sofrimentos, das lutas que marcaram sua vida e das causas naturais, com aproximadamente 70 anos, muito jovem, né? 70 anos, é bem jovem ainda. Hoje nós temos pessoas aí que vivem 100 anos. Matusalém viveu 969, Moisés viveu aí 100 e lá vai fumaça também. Mas Davi, com 70 anos, já estava sem forças e a saúde de Davi já tinha definhado. Seu corpo não conseguia manter-se aquecido, ou seja, Davi sentia 70 anos de frio e coberta em cima de Davi, coberta e pele de animal, de urso, e aquela coisa, e Davi com frio, como se ele tivesse com a febre permanente. Davi foi afligido por uma enfermidade e ele sentia frio todo o tempo, o seu corpo não conseguia manter a temperatura, ou seja, Davi com 70 anos tinha vários problemas de saúde. Então, diferentemente de Moisés, que viveu 120 e lá vai fumaça, Moisés forte ali, cheio de vigor, Davi com 50 anos a menos que Moisés, já estava, pelo menos 50 anos, ele já estava com muito problema de saúde. Então, a Bíblia faz esse registro aí sobre Davi, que já estava passando com problema de saúde aos 70 anos de idade. Segundo subtópico, entretanto, mais um filho rebelde. Enfrentando mais um filho rebelde. Estando ele doente, sem forças, Davi, Adonias aproveita-se desse instante para declarar-se rei. Adonias estava na linha sucessória e era quase como coisa natural, O filho que está nessa linha sucessória para herdar o trono, é claro que ele vê ali que o pai está morrendo e o que é que ele vai pensar? Eu vou ser rei. Então, a Bíblia faz esse registro, mas eu me colocando no lugar de Adonias, é claro que Adonias tinha que ido lá, consultar o pai, consultar Davi, o que é que ele pensava, como é que ele poderia fazer, como seria essa transição e tudo. Mas Adonias meteu o pé na jaca e já foi me dar a coroa aí, que eu sou o rei agora, meu pai já está morto mesmo lá em cima da cama, amanhã ele vai morrer. Então Adonias se precipitou nesse sentido. Então, estando ele, Davi, doente sem forças, Adonias aproveita-se desse instante para declarar-se rei. Ele tanto como Absalão era bonito e formoso, inteligente, também Adonias era. Adonias era formoso de aparência e exaltava a si mesmo, um cara inteligente, bom de papo e tal, do mesmo jeito de Absalão. Absalão já sabe que morreu, pendurado ali pelo cabelo na árvore, e Adonias saiu dizendo que ele reinaria porque o pai dele estava morrendo, e foi de fato para as vias finais, e para que ele assumisse o trono, mesmo antes de Davi ter morrido e declarado qual era a posição de Davi como pai. Quem Davi queria que assumisse o trono? Então Adonias se precipitou e já foi tomando a frente. Terceiro subtópico, constituindo Salomão como rei. Já no seu leito de morte, doente, velho, Davi teve de atuar firmemente para constituir Salomão como rei. Então Salomão era filho de Batseba, aquele problema lá que Davi teve, que a questão do adultério, mandou Urias para a morte. O primeiro filho lá de Batseba, infelizmente faleceu, foi acometido de uma enfermidade, já vimos aí nas lições passadas.
E neste momento aqui, Salomão é filho de Davi com Batseba. E Davi quer que Salomão herde o trono. Davi não quer que Adonias herde o trono. Davi quer que Salomão herde o trono. Então Davi tem que tomar a frente, porque Adonias já estava lá reunindo o povo, já estava mandando a sua assessoria sair avisando nas tribos: ó, Adonias é rei agora sobre Israel, Davi está quase morrendo e tal. Então Davi tinha que agir com pulso firme, mesmo doente, mesmo velhinho, cansado, no leito lá, morrendo de frio, teve que levantar, botar umas cobertas no pescoço, sair para o negócio, porque senão Adonias tomava o trono mesmo. Ele chama, né, no caso aqui Davi, ele chama Zadok, Natã e Benaia e passa-lhes as necessárias instruções, seguindo os costumes da separação de um rei, a unção e o anúncio público. Então Davi chama esses 3 camaradas, né, no caso aqui Zadok, Natã e Benaia, e diz: olha, vem cá, vamos, trabalha, organiza tudo aí, porque eu vou, antes de morrer, vou colocar aqui Salomão para assumir o trono, antes que Adonias tome e roube o coração do povo, e o povo se incline para Adonias. A ordem de Davi era que Salomão fosse colocado em sua mula, sobre a qual somente o rei andava. Então qual era o costume? Tinha um animal, no caso aqui uma mula, né, que só o rei andava sobre ela. Era como hoje, por exemplo, o presidente do Brasil é eleito, aí tem o carro presidencial, né? Aí tem aquela comitiva, quando ele vai subir a rampa aqui, inclusive aqui em Brasília, né, no Distrito Federal, onde moro. Então o presidente vai subir a rampa, vai receber a faixa, aí depois disso ele entra no carro presidencial, que é aquele, um carro antigo aí, mas bem bonitão, que é caro demais ele. Enfim, é uma tradição, aí o presidente entra com a esposa, vão dar uma volta na esplanada, acenando para o povo e tal. Neste momento aqui não tinha carro, mas tinha a mula do rei. Então Davi manda que Salomão fosse colocado sobre a mula real, que só o rei poderia andar, e começasse a andar dentro da cidade. E os assessores ali de Davi gritando: o rei Davi separou e quer que Salomão seja rei. O rei Davi ungiu Salomão como rei. O rei Davi escolheu Salomão como rei e tal. E o povo anunciando ali naquela coisa toda, né? Quarto subtópico: as palavras de Davi a Salomão e sua morte. Davi tem consciência que vai morrer. Tem muita gente que chega no leito da morte e fica brigando com ela, né? Acabou. É claro que eu devo lutar pela vida enquanto eu consigo, mas quando eu percebo, eu pessoa, eu Fábio, percebo que finalizou os meus dias, não tem mais volta. Eu posso esperar em Deus que eu seja curado, dependendo da idade, né? Mas tem gente que está com 90 anos, 100 anos, 80 anos, não dá mais conta. O corpo já não consegue mais, o corpo quer descansar, né? Tem aquela frase que, poxa, meu corpo está cansado, eu preciso descansar, e o descanso ali é a morte. Nós que temos a esperança da eternidade com Deus, a morte é só uma porta. Eu pego nela assim, eu abro a porta da morte, passo por ela, saio deste corpo e entro na eternidade. E aí sim, eternamente eu vou estar com o Senhor. A morte é só uma porta. Não é um bicho de 7 cabeças. Claro que é consequência do pecado e tal, mas aqui não é o momento para falar sobre essa doutrina. Mas neste contexto que nós estamos estudando, a morte é uma porta que vai me tirar desse sofrimento quando eu estou já bem velhinho. E no caso aqui de Davi, ele tinha consciência que o seu corpo não aguentava mais. Então Davi tem essa consciência agora que ele está morrendo. Davi tem a consciência que vai morrer. Aqui em 1 Reis capítulo 2, versículos do 1 ao 4. Nessa hora brotam dos seus lábios profundas palavras com as quais aconselha seu filho. Davi diz para Salomão: ande em santidade e nela conduza o rebanho de Deus, o povo, a nação de Israel. Então Davi chega para Salomão e fala: vem cá, camarada, eu consegui, nós conseguimos. Adonias foi tirado de cena, né? Isso aí tem a sequência, depois você leia lá.
mas você agora, Salomão, é rei do povo de Israel, da nação de Deus, do povo de Deus na terra. Então, ande em santidade e cuidado, Salomão. Conduza a nação, o povo de Deus, com sabedoria. Cuidado para que você não cometa os mesmos erros que eu cometi, né? Tanto Salomão quanto o povo tinham a responsabilidade de andarem nos caminhos do Senhor. Então, o líder, o pastor, o regente, o líder de departamento, o presidente de ministério, o presidente do campo, o presidente da igreja, seja ele quem for, seja ela quem for, tem a sua responsabilidade de andar em santidade e obedecer à Bíblia, com certeza. Tem esse peso sobre os ombros daquele que exerce o cargo, a função de liderança. Mas o povo também tem esta obrigação. Então, o povo, nós como igreja, como corpo de Cristo, temos a obrigação de andar em santidade, melhorando cada dia mais. Para quê? Para que eu não seja pesado aos meus líderes e eu não ande fora da vontade de Deus. Porque se eu morro em pecado, o pecado faz separação, né, entre o homem e Deus. Então, se eu morrer em pecado, eu não estarei indo para a eternidade com Deus. Eu estarei indo para a eternidade com o diabo e os seus anjos. E esse não é o desejo de Deus. O desejo de Deus é que eu morra, quando eu sair aqui, morrer nesse corpo, eu vá para junto dele e não vá para junto do diabo e os seus anjos, que é o inferno. Tanto falado aí, né, tão dito. Terceiro tópico, as palavras finais de Davi em sua velhice. Primeiro subtópico, o reconhecimento da ação do Deus de Jacó. As palavras finais de Davi em 2 Samuel capítulo 23, dos versículos 1 ao 7, são de louvor a Deus. Então Davi chega no final dos seus dias, teve a oportunidade de chegar no final dos seus dias consciente. Tem muitas enfermidades que tiram a consciência da pessoa e ela, né, a ciência tem muitas pesquisas, teses, estudos aí. Eu tenho alguns pensamentos acerca do coma, por exemplo, pessoas que entram em coma, pessoas que perdem por algum acidente parte da massa encefálica, parte do cérebro. Eu tenho alguns pensamentos acerca disso, não tem como comprovar, mas eu estudo, eu sempre estou pesquisando, e eu sei algumas coisas por referência bíblica e algumas coisas porque eu imagino que pode acontecer. Mas Davi aqui estava morrendo e estava consciente. Muitos não têm essa consciência. Então, deixa Deus, tá bom? Tenhamos cuidado em nós querermos julgar pessoas quando estão no leito de morte, ou já morreram, porque eu já vi isso demais acontecer, né? Pessoas que acham que são melhores e santos demais, que até na hora da morte querem julgar as pessoas que estão mortas. Deixa para lá. Ah, mas ele era, não interessa. Ah, mas ela era, não interessa. O momento da morte é entre a pessoa e Deus. Deus é o juiz. É Deus quem vai julgar cada pessoa. Você, a mim e todos. Ah, tem até aquela que é mais Hitler. Deixa Hitler com Deus. Mais Mussolini. Deixa Mussolini com Deus. Mais o cara que matou, estuprou. Deixa eles com Deus. Você não sabe o que passou na cabeça daquela pessoa antes de morrer. Não sabe se naquele momento da morte o Espírito de Deus não visitou a alma, a mente, o coração daquela pessoa e falou: e aí? Como é que você quer morrer? Deixa com Deus. Você não é juiz, eu não sou juiz. Cuidado para você não machucar famílias. Falar de pessoas que morreram, estão morrendo ou vão morrer. Deixa com Deus. Deus é o juiz. É Ele quem sabe o que vai acontecer na eternidade com aquela pessoa. Vamos lá. Davi tinha consciência de que todas as suas conquistas não eram humanas e que ele mesmo não era divino. Davi tinha essa consciência de que ele não era Deus. Porque para as várias culturas pagãs, o rei, o imperador era Deus. Ou era no mínimo um filho do Deus Todo-Poderoso deles lá, Dagon,
Amon, Gigazon, Neguizon, aquelas coisas, nomes que davam lá os deuses daquelas nações. Com todo respeito às religiões que não creem na Bíblia, têm seus deuses. Não estou falando disso, estou falando daquele momento histórico. Então, neste momento aqui, Davi entende que ele não era Deus, que tudo que ele tinha e havia conquistado não era por mérito pessoal, individual dele, mas ela era por graça e por misericórdia. Tá bom? Segundo subtópico, o Davi inspirado. Ok? Davi esclarece que as palavras que pronunciará têm sua fonte em Deus. Ele deixa claro, nos versículos 3 e 4, que brevemente o governador ideal chegará, ele irá atuar com justiça, andará no temor do Senhor e trará grandes bênçãos ao povo. Então Davi meio que profetiza, né? Dizendo, olha, eu não sou perfeito, mas virá um, este sim, este trará paz, prosperidade, bênçãos eternas para a nação de Israel e, por consequência, para toda a humanidade, que como foi o caso que João citou, né? Infelizmente, é o texto que está escrito, ele veio para o que era seu, os seus não o receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, em certo sentido, graças a Deus que naquele momento o povo de Israel, né, na sua liderança, não aceitou Jesus como Cristo. Então a gente foi enxertado na videira e isso é maravilhoso para nós. O autor sagrado registra a morte de Davi, o grande rei de Israel. Ele dormiu com seus pais para acordar na eternidade com Deus. Então Davi, o registro ali, alguém, né, que escrevia, estava escrevendo ali os últimos dias de Davi, registrou, de repente até sentado ali ao lado da cama do rei Davi, né? Davi ali quase respirando ali com muita dificuldade, e o escritor ali do lado. Eita, ele vai morrer agora. E o autor sagrado aqui registra a morte do grande rei de Israel, que deixou um legado aí gigantesco. Exemplos ruins, sim, mas muita coisa a ser seguida por nós hoje, no Novo Testamento. Ele dormiu com seus pais e partiu para a eternidade com Deus, porque ele morreu consciente em Deus, de que Deus era o seu Senhor, o seu Salvador, e isso é maravilhoso para nós que podemos ler essa história lindíssima a partir do primeiro e segundo livro de Samuel, né? Conclusão: a Bíblia fala dos atos heróicos de Davi, mas não esconde os seus erros e deslizes. Então, não é só de Davi, de todos os personagens ou as personagens bíblicas, a Bíblia mostra os erros dessas pessoas. Homens e mulheres que erraram, mas homens e mulheres que reconheceram seus erros, perceberam, amadureceram ao longo dos anos e passaram a fazer o que é certo. A maioria, muitos não quiseram aceitar o conselho de Deus e morreram velhos e ainda burro chucro, né? Com aquela cabeça dura, aquele coração de pedra, não permitiram serem amadurecidos, trabalhados para que eles, ao final dos seus dias, pudessem dar frutos para aqueles que estavam em sua volta, para a sua família, para o seu povo, para a sua nação. E dessa forma, o amado rei finda sua vida, enaltecendo o Deus de Jacó. Então Davi morreu dizendo, só o Senhor é Deus. Bendito seja o Deus de Israel, bendito seja o Deus de Jacó, bendito seja o Senhor, Criador, mantenedor e aquele que me deu tudo que tem e vai me recolher. Davi é muito sábio, aproveitou bem as experiências que teve, chegou na sua idade avançada, na sua velhice, percebendo que sem Deus ele não teria chegado ali como ele chegou, da forma como ele chegou, maduro, inteligente, podendo compartilhar a sua experiência de vida com a sua família, o seu reino, a sua nação, enquanto rei, enquanto pessoa. Finalizamos aqui esta revista. Eu gostei demais da conta dela. Poxa, ensinou muito para a gente. Tenhamos cuidado
os líderes, mas sejamos felizes quando tivermos a oportunidade de exercer um cargo de liderança, sobretudo porque é a igreja do Senhor. É uma honra ser um pastor de igreja, é uma honra ser líder de um departamento, ser um regente de um departamento, é uma honra pregar a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus. Essa pessoa que pode, que já foi, que está e que será um dia, sinta-se honrada por Deus quando assim estiver exercendo uma função, um cargo de liderança dentro da igreja do Senhor. Muito obrigado por ter estado aqui comigo até esta última lição. Deus te abençoe. Eu estou muito feliz em estar aqui podendo compartilhar com você aquilo que enxergo, aquilo que vejo, a partir das lições aí da CPAD, ligada à nossa convenção geral. Deus abençoe. Se inscreve aí caso você não seja inscrito, ativa o sininho, deixa o seu joinha, ou se não gostou, clica lá também, não tem problema. Eu já vivi um pouco para entender que eu não sou perfeito, que eu não consigo agradar nas minhas palavras, eu erro muito, né? Eu tenho que vigiar muito nas minhas palavras, porque eu tenho isso em mim, né? Quando vejo algo, eu quero opinar, eu quero falar sobre aquilo, tá bom? Então, continue orando por mim, pela minha família, eu sou carente, estarei orando aqui por você, pela tua casa, tua igreja. Deus abençoe, Feliz Natal, Ano Novo, e ano que vem aí vai ser melhor ainda, e é só bênção, é bênção. Problema, mas é bênção. Vamos vencer e vamos chegar no céu, no nome de Jesus.